Olá, iniciaremos agora a nossa terceira aula sobre o tema As Origens da Filosofia. Como vimos nas aulas anteriores, as antigas civilizações utilizavam a consciência mítica para explicar tudo o que acontecia à sua volta. Os mitos nada mais são do que relatos que recorrem ao sobrenatural para dar sentido a tudo o que acontece na realidade, para explicar a origem de todas as coisas. Como vimos, o mito recorre sempre à fé. As antigas civilizações acreditavam nos relatos míticos e a partir disso poderíamos considerar o mito como um conhecimento verdadeiro, como uma explicação verdadeira sobre a realidade, porque as pessoas acreditavam nos relatos, elas tinham fé de que todos os deuses e todas as histórias míticas eram verdadeiras. Vimos também nas aulas anteriores que os primeiros pensadores, conhecidos como pré-socráticos, eles abandonam a consciência mítica e buscam explicar tudo o que acontece na realidade através da razão. E a partir do momento em que eles começam a explicar tudo o que acontece através da razão, surge a chamada consciência filosófica. Estes pensadores pré-socráticos recebem esse nome porque vieram antes de Sócrates. A filosofia surgiu por volta do século VI a.C., na Grécia Antiga. Estes primeiros pensadores, eles refletiam constantemente sobre a natureza, também conhecida como Físis, e questionavam sobre a origem de tudo que existia no cosmos, a chamada arché, o princípio originário de todas as coisas. E pelo simples fato de buscarem explicar racionalmente a origem de todas as coisas, eles iniciaram aquilo que nós conhecemos como cosmologia, ou uma tentativa de explicação racional da realidade. O que distingue, basicamente, a consciência filosófica da consciência mítica é que na consciência mítica, para a explicação da realidade, as pessoas recorriam ao sobrenatural e as pessoas acreditavam nos relatos. Os mitos faziam parte da vivência religiosa, da religiosidade das pessoas. E vejam, todas as civilizações possuíam a sua vivência religiosa. Todas elas possuíam as suas narrativas que acabavam dando um sentido à realidade. Na consciência filosófica, não havia a aceitação inquestionável de um relato. Na consciência filosófica, os primeiros pensadores, os pensadores pré-socráticos, começavam a questionar a realidade, começavam a indagar, começavam a buscar outras explicações diferentes daquelas explicações que já eram dadas pelos mitos. E essas explicações eram baseadas na razão, a razão que questionava, a razão que argumentava para a explicação da realidade. Apresentamos na aula anterior inúmeros pré-socráticos, começando com Tales, passando por Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Demócrito e tantos outros, onde cada um, à sua maneira, apresenta aquela que, na sua visão, seria a substância que daria origem a todas as coisas. E nesta aula, nós iremos analisar o pensamento de dois pré-socráticos. Esses dois pré-socráticos, diferente dos outros pensadores pré-socráticos, buscaram aprofundar um pouco mais as suas reflexões sobre o ser, sobre o movimento. E devido ao aprofundamento das suas reflexões sobre o tema, eles acabaram influenciando toda a filosofia posterior e muito dos seus questionamentos, dos assuntos abordados por eles, acabaram marcando toda a história do pensamento filosófico no mundo ocidental. E estes pensadores são Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides começaram a analisar o mundo à sua volta, começaram a analisar a realidade à sua volta e buscaram entender o que atribuía um sentido àquela realidade. Heráclito, que afirmava que a origem de todas as coisas é o fogo,
ele dizia que todas as coisas estão em um constante movimento, que todas as coisas estão em constante transformação. Desta forma, o que garantiria a realidade das coisas e a sua principal característica seria a mudança. A realidade é marcada por um completo e total devir, um completo vir a ser. Tudo flui. Um exemplo muito conhecido atribuído a Heráclito é o seguinte: não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? O rio não é mais o mesmo e nem nós somos os mesmos. Ou seja, tudo se transforma, tudo muda. Desta maneira, nós poderíamos dizer que, para Heráclito, a principal característica da realidade é a mudança. Todas as coisas mudam, todas as coisas se transformam. Ou, como no exemplo, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Em oposição a Heráclito, em um caminho contrário de reflexão, nós temos Parmênides. Parmênides olha para a reflexão de Heráclito e considera que a reflexão de Heráclito, ela analisa apenas aspectos superficiais da realidade, enquanto Heráclito estaria olhando as aparências. Para Parmênides, existe algo na realidade que não muda, que não se transforma, que seria, por assim dizer, a essência da realidade, a essência dos seres, a essência de todas as coisas. E a essência é imutável, a essência não se movimenta, a essência não se transforma. Para Parmênides, não podemos afirmar que uma coisa é algo e ao mesmo tempo é outra coisa. Desta forma, para Parmênides, podemos dizer que o ser é e o não ser não é. Porque para Parmênides, a essência da realidade, a essência de todas as coisas, ela é imutável. E podemos entender a essência como sendo aquilo que atribui um sentido a todas as coisas. Então vejam, se nós olharmos para Heráclito, o que define a realidade é o devir, é a mudança constante. Tudo flui, tudo se transforma. Se nós olharmos para Parmênides, ele vai afirmar que existe uma essência para todas as coisas presentes na realidade e esta essência não vai mudar. Qual dos dois está certo? Podemos dizer que ambos possuem elementos fortes em suas argumentações. E ao longo da história da filosofia, diversos foram os pensadores que ora defendiam Heráclito, ora defendiam Parmênides. E você, agora, jovem estudante de filosofia, poderá ler um pouco mais sobre eles, poderá estudar um pouco mais sobre eles e chegar às suas próprias conclusões. O que define a realidade? A mudança, o movimento ou a permanência? E iremos falar sobre isso também nas nossas aulas online.